Educação ambiental engloba todas as formas de conhecimento humano. E a gente sabe que o conhecimento humano é infinito e dinâmico. Nós estamos aqui numa área que faz parte das terras da BR-304, uma rodovia, onde foi plantado esse capim que nós estamos vendo aí, em pouco mais de 500 metros quadrados de capim, esse chamado capim-elefante, que pode chegar a 4 metros de altura, dentro de 90 dias do plantio. Então, a cada 90 dias é preciso que o homem colha esse capim, cortando ele pelo tronco, para aproveitar a haste e as folhas como ração de primeira categoria para alimentar o gado. E a gente vê que isso aqui é um riacho. Do lado do riacho, as terras absolutamente esgotadas. A gente vê as plantas totalmente secas, mortas. E são plantas nativas. Tanto as plantas rasteiras, como se diz, como também as árvores sem folhas. Porque se não tem água no solo para ser colhido pela raiz das plantas, por intermédio da raiz, a planta libera as folhas para diminuir a dependência de água. Mas voltemos aqui ao capim, chamamos de capim-elefante devido ao seu crescimento, que a cada 90 dias é preciso dar um corte para poder ele brotar, como a gente está vendo aí. Faz menos de 30 dias que ele foi cortado aqui, colhido. E nesses 500 metros quadrados de capim plantado, o homem colheu 65 metros cúbicos de massa vegetal. Deu para encher a carroceria de 3 caminhões. Então a gente vê a produção de massa orgânica que é o capim plantado no lugar certo. E a gente, mais uma vez, quer reforçar a ideia de que esse capim ele tem vida longa. Além de ser um crescimento muito rápido, uma grande produção de massa orgânica, ele pode viver 30 anos, desde que as condições ambientais sejam favoráveis. E como a gente disse, aqui é um riacho, para onde escorre com as águas, com a drenagem de água, muito solo orgânico mineral que se acumula aqui no riacho, nas várzeas e até no leito do riacho. Então, onde foi plantado o capim foi plantado exatamente numa terra absolutamente fértil, se a gente comparar as terras ao redor, de onde o solo que a gente está pisando foi arrancado pela erosão da água das chuvas. E aqui então foi benéfico para essa área que nós estamos pisando, porque se a gente plantasse o capim em outras áreas, além do leito desse riacho, na sua várzea, ele não viveria. Mesmo chovendo, ele não vive, porque não temos solo. O solo é o quarto elemento da natureza e é muito importante. Aliás, tem a mesma importância como qualquer outro dos 4 elementos. E se tiver água, luz solar, solo e os elementos da atmosfera, como é o caso da umidade do ar, os gases atmosféricos, a vida se desenvolve satisfatoriamente, e foi o caso daqui. E a gente prossegue aqui, caminhando nesses 500 metros quadrados plantados com capim elefante. E aqui a gente vê que uma parte do capim não chega nem a 10% do capim foi colhido. Foi feita uma silagem, ou seja, uma lona. Enche a lona com capim, ainda verde. Fecha a lona como se fosse um saco e joga a terra em cima para não fugir, vamos dizer assim, os componentes vitais que estão no capim, porque é o capim integral que vai alimentar o gado. Porque se o capim fosse seco, ele estaria desprovido
de todos os elementos que o animal tem que colher como alimentos para se manter vivo. A gente está vendo aqui alguns talos secos. Se o animal comer isso aí, ele não vai se alimentar. Pode até encher a barriga, o bucho, como se diz por aqui, mas não alimenta, porque ele não tem os nutrientes minerais. Fugiram. Quando a água evaporou do corpo do capim, foi tudo embora. Resta só, vamos dizer assim, celulose. A celulose não tem os nutrientes minerais, não tem matéria orgânica que faça a composição da alimentação de um animal. Ela pode até servir, a celulose servir para fazer papel. O homem industrializa ela para fazer papel, mas como alimento do animal, secou, não tem mais capacidade de alimentar nada. E a gente vê até o plantio aqui de milho, os troncos do milho já secos, porque aqui esse ano foi plantado e colhido milho nessas terras que, como a gente diz e repete, é terras da rodovia. E a gente precisa explicar por que o homem ainda não tem, mesmo o homem que vive da agricultura, essa capacidade de entender que não é só chover e plantar. Tem que saber plantar de acordo com a capacidade da área para aquele tipo de lavoura, para aquele tipo de plantio. E como a gente disse no riacho, nas várzeas do riacho tem muito solo orgânico para nutrir todo tipo de lavoura, desde que tenha chuva suficiente para manter o terreno úmido no tempo necessário para a planta, para a semente germinar, a planta crescer e se reproduzir. É uma lei que o homem que vive da agricultura, aliás, todos nós defendemos da agricultura, porque a gente, tudo que come vem das plantas, do que a gente colhe, do que plantou o homem, a espécie humana planta. E tem muita gente morrendo de fome, passando fome na terra, inclusive no Brasil. No restante do país, aliás, nos outros países, alega-se falta de chuvas, falta de água doce, ou porque o solo está esgotado. E a gente sabe que aqui nessa área caiu 1 milhão de metros cúbicos de água por quilômetro quadrado. Mas essa água que está aqui no capim-elefante não está nas outras plantas. Por quê? Porque, como a gente disse, para aqui escorre a água, então o solo tem a capacidade de armazenar água por mais tempo, mesmo depois da chuva, do que se a gente olhar para aquelas plantas tudo secas que a gente está vendo ali nas partes altas. O homem tem que saber disso. E o solo, como é o único dos 4 elementos da natureza que está sob nossos pés, o homem pode fazer o solo, criar o solo ou destruir o solo, como se faz aqui, ao se desmatar de forma bestial a cobertura vegetal nativa que mantinha a vida. Todas as outras, mantinha ela mesma, o vegetal e as outras formas de vida aqui, que desapareceram. Algumas dessas formas de vida estão desaparecendo exatamente por ter mantido essa terra nua, sem vegetação, por dezenas de anos. Não valeu a pena, porque agora o homem passa fome aqui, onde já existiu tanta vida. E a gente sabe que está ao alcance do homem, mas não é. Se todos nós tivéssemos ciência e consciência para saber disso, certamente a Terra não teria atingido esse nível caótico de destruição que está combinando com o aquecimento global, que tem tudo a ver com o comportamento do homem. Desde que o homem se fez civilizado há cerca de 8 mil anos, só destruiu. A civilização foi de fato a causa principal da destruição da natureza na Terra, da destruição dos elementos. E a gente vê aquela árvore ali frondosa, verde, é o
O juazeiro, tão verde e exuberante, é o juazeiro, que a gente vai ver ele de mais perto, para ver como é que ele se mantém tão enfolhado, tudo verde, enquanto que as outras plantas estão perdendo folhas, estão liberando as folhas, porque não tem água no chão para colher por intermédio da raiz e se sustentar. Então a gente pode dizer com segurança que as raízes desse juazeiro estão chegando a um espaço subterrâneo onde existe água para ser colhida, porque sem água nenhum ser vivo da terra vive. Aliás, nós podemos dizer que não são todos, porque nós sabemos que os micro-organismos, existem micro-organismos que podem viver em situações absolutamente extremas de umidade de água, do ar, de umidade do solo e de outros elementos. Mas também existem os micro-organismos que são anaeróbicos, que não vivem na atmosfera. Portanto, quando a gente fala de vegetais e animais, sim, aí nós podemos dizer que eles dependem de água a todo instante. E é o caso desse juazeiro, que inclusive está botando frutos. O juazeiro está botando frutos, por enquanto flores, e a gente vê a grande afluência de abelhas que corre para cá, porque enquanto isso outras plantas nenhuma aqui nessa área tem flores. Então o juazeiro está servindo aqui de fonte de alimentação de néctar para que as abelhas possam chegar, coletar e produzir produzir mel e viverem. Produz bem mel, produz bem o mel e sobreviver, não, viver, porque sobreviver não é vida.